Pronto, gravando aqui. Pessoal, prestem muita atenção nos ajustes. É algo muito fino, tá? É aquela situação que faz a diferença entre o aluno que vai conquistar a unanimidade dos corretores e o aluno que vai criar uma dúvida. Se o aluno cria uma dúvida, o corretor sempre vai poder baixar a nota. Eu estava conversando com o Humberto sobre isso, que embora a redação esteja numa condição de obter a nota 1000, se você criar uma relação ou alguma informação que tenha uma ambiguidade, que tenha uma dúvida, que gere essa dúvida na cabeça do corretor, ele sempre vai poder colocar você em 160 quando deveria colocar em 200, 140 quando deveria colocar em 160. Então, por que isso é importante? Isso vai dar um norte, tá? Essa redação nota 1000, que na minha concepção teve mais capacidade de tirar nota 1000, tá lá também no G1, tá? Daquelas que eu analisei, que eu mostrei pouca relação, essa tem uma lógica muito fácil quando você lê o início da redação. Olha só. O livro Quarto de Despejo, 2 pontos. Diário de uma Favelada. Aí ela colocou entre aspas por se tratar de título de obra, né? Escrito por Carolina Maria de Jesus na década de 1950. Veja o grau de informatividade que essa pessoa forneceu. Nome do livro, escritora, época, tudo isso faz sentido na redação, hein? Narra as vivências da autora na favela do Canindé e suas dificuldades para obter sozinha o sustento de seus 3 filhos. Bom, o cenário está muito claro para a gente. Por que ele escolheu a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada? Porque a obra fala sobre dificuldade do sexo feminino nessa condição de criar filhos e estabelecer a perspectiva da sobrevivência, tá? Agora, olha a abordagem. A saída do repertório para a tomada do tema. Ó. De maneira análoga, cerca de 70 anos após a publicação do diário, e isso eu vou chamar a atenção de vocês porque é o ajuste fino que eu estava querendo falar. Ó. Ele jogou a data, parece que não tem finalidade nenhuma. Parece. E aí depois ele reforça o lapso temporal. Ó. Cerca de 70 anos após a publicação do diário. Por que ele faz isso? Ou seja, geralmente a gente usa como recurso argumentativo a palavra ainda. O ainda denota que algo permanece, algo não foi resolvido, certo? Simplesmente essa pessoa não usa o ainda, mas usa a palavra permanece. Exatamente a palavra que eu falei. Isso aqui é a apropriação semântica. O que é isso? A intenção de trazer o repertório para o início dessa introdução é revelada quando ela joga o verbo permanecer. Ou seja, ela está falando com isso nas entrelinhas que algo que deveria ser solucionado não o foi. E aí faz sentido ela pensar em argumentos mediante o verbo permanecer. É isso que eu quero que vocês entendam, o ajuste fino, a escolha dos verbos, a intencionalidade em figurar data, a intencionalidade em figurar título da obra, todo por extenso, intencionalidade de falar quem é a pessoa, intencionalidade de falar o local, Canindé, suas dificuldades. Observem bem a escolha dela para o termo Canindé, o local. Por que foi importante ela falar isso? Tá? Eu vou sublinhar aqui. Olha como não fica perdido. Ó. A realidade enfrentada por Carolina permanece no Brasil contemporâneo, visto que o trabalho de cuidado realizado por mulheres. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de norteador. Ou seja, Diego, é aquilo que os professores mandam fazer é colocar a frase tema na tese? Exatamente. Eu não tenho a necessidade de colocar a frase tema. Porém, pensando na possibilidade de o corretor não entender que você está buscando o tema mediante a apresentação do seu repertório, fala-se para o aluno fazer isso. Então, essa daqui jogou com um regulamento embaixo do braço. Tá? O tema está nesse item, e por estar nesse item, eu vou destacá-lo aqui. Ó. Só que perceba,
A palavra lá do tema era invisibilidade. A pessoa não abordou a ideia de invisibilidade. A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil. Olha como se continua. Apesar de extremamente importante para a sociedade nacional, bom, e aí eu vou destacar isso aqui também com uma sublinha. Por quê? Por que falar que isso é importante aqui gera um contexto muito positivo para a redação? Porque se eu falo que é importante, eu tenho que provar porque ele é importante no decorrer da minha redação. Eu não posso deixar essa ponta solta, tá? Olha como se faz. Continua invisibilizado. Perceba novamente que ele realça a ideia de permanência pelo continua. Só que lá em cima era a situação da Carolina que permanecia. Detalhe, não foi qualquer repertório que essa pessoa escolheu. Foi um diário de verdade, como se fosse uma autobiografia. Então, se fosse uma autobiografia específica de uma pessoa escrevendo a realidade que ela viveu, ela não precisa fazer uma manobra como todo mundo faz quando escolhe, por exemplo, um contexto de filósofo, uma citação aleatória. Ela está dentro da perspectiva porque ela escolheu, de fato, um repertório que é pertinente ao tema. É essa a concepção de pertinência que o Enem fala tanto, tá? Quando ela fala continua invisibilizado, ela fecha a frase tema. A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil. E ela deixou para jogar isso aqui na tese, ó. Ou seja, o que ela pensa sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado? Ele continua. E detalhe, ele prova isso como? Com uma situação ali específica de uma mulher que ele usa da década de 50 e traz para a perspectiva atual. Deixa eu só receber a Kaline aqui. Boa noite, Kaline. Comecei faz pouco tempo, tá? Então, só voltando aqui para a questão. Ele faz uma menção do passado, vem para o presente, usa verbos específicos. Não, fique tranquila, fique tranquila. E vai estar depois na aula salva, até esse início. Aí ele faz a menção à ideia do permanecer, do permanecer, ó, permanece. Ele usa ela, né, a pessoa, usa o verbo continua. Então, olha como essa redação foi pensada nos mínimos detalhes. É isso que eu quero que vocês entendam. A frase é a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Ou seja, ele sai do repertório e, naturalmente, ele encaixa a perspectiva do tema. Quando ele fala a realidade enfrentada por Carolina permanece no Brasil contemporâneo, e aí ele usa uma causa para essa afirmação, visto que o trabalho de cuidado realizado por mulheres, ou seja, a causa é exatamente a frase tema. Apesar de extremamente importante para a sociedade nacional, essa concessão não foi aleatória. Isso é a minúcia que eu estou falando. Continua invisibilizado, ou seja, ele simplesmente não é a invisibilidade do trabalho de cuidado, então ele prova pela junção do repertório mais o seu desenvolvimento temático que a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres não é de hoje, e ele prova com um fato, porque ao citar aqui o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é um livro autobiográfico, ele traz uma condição do passado e compara ao presente. Faz sentido ele pensar em permanecer, continuar e usar essa continuidade na perspectiva de invisibilizado, certo? Ou seja, não há pontas soltas nessa introdução. Agora vem exatamente a perspectiva de continuidade, quando ela fala permanece, continua. Quais são os elementos que podem justificar essa permanência, essa continuidade? Diante disso, cabe refletir acerca do legado histórico patriarcal, ou seja, por que vai se puxar a história? Porque quando ele vai na perspectiva de década de 50 ali do livro, ó, que eu destaquei, tá? Com a perspectiva atual, faz sentido ele escolher o repertório histórico. Entendem? Isso é intencional. E da intensificação das desigualdades. Perceba que ele não para só no legado histórico, na continuidade. Ele vai acrescentar a ideia de intensificação das desigualdades, para compreender os desafios que impedem a valorização do serviço feminino de assistência. Perceba mais uma vez que ele falou, apesar de extremamente importante para a sociedade nacional. Isso é a opinião da pessoa que está escrevendo, né? E ele usa valorização para contrabalancear com aquela perspectiva lá. Ó. Não há valorização. Então, essa introdução está toda pensada, toda planejada. Não há uma única palavra fora da perspectiva que a gente precisa, tá? Aí, qual é a perspectiva de quem está corrigindo? Beleza, eu entendi as bases que essa pessoa criou. Essa pessoa trouxe um repertório autobiográfico,
Esse repertório autobiográfico mostra as vivências da autora do livro, está aqui a palavra vivências, ó, tá? E mostra as dificuldades. Ou seja, ao sair da obra e voltar para a realidade temática, ele faz um salto histórico e mostra que cerca de 70 anos após a publicação do diário, a realidade enfrentada por Carolina permanece no Brasil. E aí ele usa a frase tema como uma justificativa do porquê ele afirmou que a realidade enfrentada por Carolina permanece no Brasil. Qual é a justificativa? Que o trabalho de cuidado realizado por mulheres continua invisibilizado. Ou seja, a situação dela foi de menosprezo social. Simplesmente há uma dificuldade que não é sanada porque ela tinha que se virar, porque não tinha salário e especificamente não tinha um sustento específico. Até porque ela coloca o termo sustento aqui, ó. Olha como é tudo planejado. E as palavras estão repercutindo uma na outra. Esse ajuste fino é o que a gente chama de microestrutura. Beleza? Jonatas, pode falar, manda ver. Isso, ó, exatamente. É essa abordagem que eu estou mostrando nessa redação. Por que é que eu destaquei ali o apesar de extremamente importante para a sociedade nacional? O nome desse tipo de oração é oração concessiva. Ou seja, a afirmação central dele seria: visto que o trabalho de cuidado realizado por mulheres continua invisibilizado. Essa seria a informação. No meio dessa informação, ele faz um comentário. O comentário é: apesar de extremamente importante para a sociedade nacional. Então, inevitavelmente, exato, entre vírgulas, inevitavelmente, eu vou procurar um link, um vínculo entre essa frase que não pode ficar solta e a perspectiva de continuidade do texto, tá? Por isso que eu destaquei ali. E eu estou destacando toda a perspectiva temporal para vocês verem como essa pessoa criou um plano onde ela não vai abandonar o passado, ela vai mostrar um transcorrer dos fatos e ela vai mostrar a intensificação. Não esqueçam dessa palavra aqui, ó. Tudo que foi importante nessa introdução eu vou destacar. Intensificação, certo? Ou seja, todos os elementos que eu preciso para entender a sequência textual dela estão muito claros aqui. Aí eu vou para o argumento. É esse ajuste fino que eu estou falando, tá? Nesse contexto, é válido considerar a existência de permanências históricas como o principal fator causador da invisibilidade do trabalho de cuidado exercido por mulheres. Ou seja, numa manobra muito direta, agora essa pessoa trouxe o tema todo da maneira que ele foi apresentado. A invisibilidade do trabalho de cuidado exercido por mulheres. Certo? Mas ele faz isso vinculando a uma informação, a existência de permanências históricas. Por que ele escolheu a palavra permanências? Porque ele já vem construindo esse núcleo semântico desde lá de trás. Permanece, continua, tá aqui, ó. Permanece e continua, certo? E ele vai nessa mesma linha de raciocínio. Isso ocorre, pois, desde os primórdios do Brasil colônia, olha como para ele o elemento histórico é importante. Quando ele usa a ideia de primórdios do Brasil colônia. Se ele abrir um núcleo histórico, ele vai ter que mostrar conhecimento da perspectiva. Certo? É isso que eu falo com vocês. O repertório ele é produtivo quando ele aparece em determinado momento da redação, mas o aluno sabe trabalhar com o repertório. Não é só jogar. Olha lá. A população feminina tem recebido status de sexo frágil e, por supostamente não possuírem aptidões para o sustento, tornaram-se encarregadas apenas das tarefas domésticas. Preste atenção nessa frase. Desde os primórdios do Brasil colônia, a população feminina tem recebido status. Status. Ou seja, ela está sendo taxada. Quando ele fala tem recebido, ou seja, não há perspectiva nenhuma que confirme isso. Ela tem recebido, é algo involuntário, ela não tem nada a ver com isso. O status de sexo frágil, por supostamente, verifique que o ter recebido está fazendo um paralelo com o supostamente. Por que supostamente? Porque essa palavra é tão importante aqui? Porque ele mostra que ele não concorda com isso. Isso é algo que está sendo feito. Ela tem recebido, desde o Brasil colônia. Supostamente não possuírem aptidões para o sustento. Quem está dizendo isso?
essa visão aqui, ó, do status de sexo frágil. Tornaram-se encarregados apenas das tarefas domésticas. Ou seja, ele chega aqui ao núcleo específico que dá margem a esse tema, tarefas domésticas. Sob essa ótica, é nítido que, 200 anos depois da superação da condição de colônia, de novo no fator histórico, temporal, ó, 200 anos depois, só para que vocês entendam as relações que ele criou, hein? Da superação da condição de colônia, as raízes patriarcais. Bom, chama a atenção para o termo raízes patriarcais, porque raiz é um termo metafórico. Se é um termo metafórico, justifica-se o termo metafórico nessa questão, porque raiz é mais profunda, dá a fixação de determinada situação. Então, nessa condição, ele fala, é nítido que 200 anos depois, aí ele vem, continuam sendo refletidas nas relações modernas brasileiras. Aí ele traz do passado para relação moderna brasileira, porque o tema invisibilidade não foi captado no passado. O tema invisibilidade está sendo captado agora, no presente. Manda ver, Humberto. Ah, não, não. Essa vírgula aqui, ó, é porque essa informação que vai dessa vírgula até aqui, ela é informação intercalada. Ou seja, essa frase naturalmente seria assim. Sob essa ótica, é nítido que as raízes patriarcais continuam sendo refletidas. Essa é a informação principal. Só que no meio dessa informação, ela acrescentou outra. 200 anos depois da superação da condição de colônia, aí por isso que ela coloca entre vírgulas. E é sim uma perspectiva temporal, é um adjunto adverbial de tempo, tá? Exatamente, no interior de uma afirmação. Boa pergunta. Aí a gente tem aqui, ó, relações modernas brasileiras. Ela está falando que continuam. Perceba que ela insiste muito na ideia de continuidade, permanência, continuidade, permanência. Uma vez que as mulheres permanecem, tá vendo? Insiste muito, porque ele quer frisar que é, na verdade, a continuidade de um processo que tem raízes na ideia patriarcal. Que ideia é essa? Na ideia que submete ou que estabelece a condição de o status de sexo frágil. As coisas vão se juntando quando eu faço o caminho inverso. Você vai explicando o que ele está falando agora. As mulheres permanecem responsáveis por serviços não remunerados associados à maternidade e à existência de idosos da família. Ó, aqui, isso é o que a gente chama de concretização da ideia. Ó. Quando ele fala por serviços não remunerados, aí ele justifica associados à maternidade e à existência de idosos da família, ou seja, naquela perspectiva de tarefas domésticas, naquela perspectiva de status sexo frágil. Beleza? Ou seja, o que é isso? É nitidamente os efeitos das raízes patriarcais aqui. E aí ele continua. O que resulta na manutenção, lembre-se que ele está alimentando sempre a condição ou vocabulário de permanência. Tá? E olha como ele faz diversos movimentos para manter essa ideia viva. Permanência, manutenção, continuar. É aquilo que eu estou falando para vocês e que vocês já estão fazendo na redação. Por isso que eu quis mostrar essa redação. Ou seja, se eu mostrasse ela antes, partir dela para vocês executarem, vocês não iam perceber nas correções. Como vocês já perceberam nas correções e estão conseguindo fazer as relações, vocês agora estão entendendo porque essa redação chega ao status de 1000, entendeu? Agora, olha como ele dá um jeito de fazer sempre o enaltecimento de certos núcleos vocabulários. Ó. Ele fala em status, sexo frágil, ele fala em raízes patriarcais, ele fala em associados à maternidade e à existência de idosos da família, e ele vem com a palavra estereótipos de gênero. Olha como ele é cuidadoso. A manutenção de estereótipos de gênero. Que estereótipos? Aqueles que vêm frutos das raízes patriarcais. Quais são eles? Os status de sexo frágil, a relação à maternidade e à existência de idosos da família, de cuidar e pronto. E ele continua. E na redução do tempo disponível para a inserção feminina no mercado de trabalho. Ele poderia parar aqui,
Mas olha como ele cria o detalhe, porque ele sabe que ele está fazendo a transição da explicação para a condição de uma realidade posterior, fora da realidade doméstica. Ó. Posto que... Oi? Não, ficou extenso. Mas isso é porque foi necessário pela transição que essa pessoa está fazendo. Ele está fazendo uma transição. Isso, exato. Agora, essa pessoa só fez isso porque realmente se garante no uso da vírgula. Porque se não fizesse, não conseguiria. Aí ela fez, ó, posto que os trabalhos assistencialistas são. Aí ele usa travessão só para destacar uma palavra. Lembre-se do que eu comentei na redação do Humberto sobre o travessão. Por que ele destacou a palavra geralmente? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, geralmente não é uma regra, mas é geralmente. É no geral. Então ele pensa, existem exceções. Tá? São geralmente exercidos de forma integral. Perfeito? Essa integralidade mostra o quê? Quando eu colocar o destaque na palavra integral, eu estou fazendo menção a algo que ficou lá para trás. O que ficou lá para trás é essa questão aqui, ó. Dificuldade sendo esclarecida na perspectiva de arrolagem de informações. Assim, torna-se evidente, porque aqui quando ele fala integral, ele está fazendo um vínculo direto com a ideia do trabalho de cuidado. Tá? Só que ele está construindo uma ideia aqui como se o trabalho de cuidado ele não fosse valorizado, porque ele é inerente na concepção patriarcal à condição feminina. E mesmo sendo inerente e sendo um trabalho, ele é integral. Ou seja, ele leva ao limite da exaustão, certo? E ele continua. Assim, torna-se evidente que o legado histórico desvaloriza o papel da mulher no cuidado familiar. Ou seja, quando eu falo só invisibilizar, é desvalorizar o papel da mulher de cuidado familiar. O que é que desvaloriza? O legado histórico. O que é que o legado histórico traz? Uma perspectiva de status de sexo frágil e uma perspectiva de relações diretas com a condição da maternidade e a existência de idosos na família. Ou seja, como se ela fosse a designada para isso. Por quê? Porque há uma associação entre fragilidade dela e a percepção do mercado de trabalho. Está lá no meio do parágrafo. Então, ele cria uma relação, um paralelo entre o bloqueio dela para a ida ao mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a associação dela com as tarefas domésticas. Então, esse parágrafo está muito bem construído em termos de moldura. Ele está criando um cenário. E aí, o repertório que ele utiliza aqui é realmente produtivo. Tá? Aí vem, além de corroborar seu estado, e não erro corroborar, né? Não uso uma preposição depois de corroborar seu estado de vulnerabilidade devido à falta de remuneração e à dependência financeira de seus maridos. Olha como isso aqui reforça o status de sexo frágil e os índices patriarcais. A falta de remuneração revela a invisibilidade, mesmo sendo integral, e a vulnerabilidade reforça a condição dela. Vocês estão vendo como o trabalho para a nota 1000 ele tem que ser minucioso na junção das ideias? Percebem isso? É interessante que vocês entendam. Por quê? Quando vocês estiverem fazendo os parágrafos de vocês e vocês sempre estiverem dialogando com coisas que já apareceram, reacendendo ideias principais, fazendo links entre uma coisa e outra, é esse cenário que vocês têm que visualizar, certo? Aí vamos ver como é que ela desemboca no segundo parágrafo de argumentação. Ademais, é relevante considerar a ampliação das disparidades sociais como uma consequência direta da problemática do cuidado invisibilizado. Olha que quando ele fala problemática do cuidado invisibilizado, agora você entende o que essa pessoa percebe acerca da problemática do cuidado invisibilizado. Para essa pessoa, a invisibilização do cuidado, do trabalho de cuidado no Brasil, se deve a uma perspectiva que ele falou anteriormente. Ele faz a junção de argumentos com proporcionalidade e progressão, certo? Não precisa mais explicar porque ele já explicou em cima. Aí agora ele vem com o repertório. De acordo com o escritor brasileiro Ariano Suassuna, o Brasil é uma nação dividida em dois fragmentos. O país dos privilegiados, dentre os privilegiados eu posso colocar a condição patriarcal, faz sentido ele citar isso aqui, e o país dos despossuídos.
Na perspectiva dos despossuídos, eu posso citar a mulher que foi citada no início dessa redação, a condição do trabalho de cuidado, e eu estou dentro da perspectiva feminina. Beleza? Então ele cria essa relação. Quando ele diz privilegiados e despossuídos, ele dá nome aos bois porque ele já tratou isso lá atrás. Então faz sentido ele falar isso aqui. É produtivo. Sendo a estrutura nacional criada para suprir apenas as necessidades dos primeiros. Ou seja, o que é que ele está mostrando? Que é uma situação plena de contextos de desigualdades criados propositalmente. Eu quero que vocês percebam isso. Beleza? Vamos para frente. E essa nuance pequena, pessoal, esse detalhe de conexão é bom para vocês entenderem as junções, tá? Beleza, ele está falando aqui, ó, que é um contexto criado para isso, tá? Necessidade dos primeiros. A partir disso, percebe-se que em famílias cuja renda não é suficiente para contratar profissionais especializados na assistência de diversos setores sociais. Por que é importante ele falar sobre isso? Não é que o trabalho de cuidado é exercido como trabalho de cuidado porque não haja profissionais específicos para fazê-lo, entende? Ele mostra aqui que existem profissionais especializados na assistência de diversos setores sociais. A assistência social, a enfermagem dentro dessa perspectiva, o trabalho de cuidado. A gente tem uma condição específica aqui, quando ele fala, a renda não é suficiente para contratar. Ou seja, como é uma questão de renda, sobra para quem? Esse peso, essa carga. Aí entra a mulher. Tal tarefa recai sobre as mulheres que compõem o âmbito familiar. Aí ele vai fazer o comentário no final do período. O que as condiciona, e isso é importante, que os condiciona a permanecer na miséria por impossibilitar seu acesso a meios de mudança de vida. O que eu estou fazendo aqui? Estou tolhendo direitos, porque eu estou utilizando o trabalho de cuidado especificamente como uma condição específica para escravização. Essa é a lógica. Ah, Diego, se eu usar o termo escravização é muito pesado aí. Exatamente, por isso que essa pessoa não escolheu esse termo. Entenda, a escolha dos termos pode gerar na cabeça do corretor a necessidade de exemplificação. Mas está falando em escravidão aqui. Mas qual é a relação que ele cria com a escravidão aqui? Eu crio um núcleo que não é necessário para o meu texto. E eu posso errar por conta disso. Tá? Aí ele fala, como a educação e o emprego remunerado. Bom, inevitavelmente, isso aqui é o que eu peço para vocês fazerem. Toda vez que vocês afirmarem alguma coisa, tentem comprovar, tentem ilustrar. Quando ele fala, há meios de mudança de vida, se ele parasse aí, ficaria muito subjetivo, né? Ele concretiza, como a educação e emprego remunerado. E, de fato, o que a gente fala com relação a pessoas que trabalham no trabalho de casa, né, especificamente? Que eles são impossibilitados de terem estudos e buscarem um emprego com remuneração justa. Isso é fato, tendo em vista que muitas mulheres em idade mais avançada procuram estudar depois, né, de muito tempo, porque não tiveram oportunidade. Então, logo, é notório que a desvalorização do trabalho de cuidado reforça o pensamento de Suassuna. Que pensamento? Intensificando a marginalização feminina, e aí eu vou destacar em paralelo, ó, marginalização feminina. Eu vou destacar em vez, para vocês entenderem que isso aqui foi intencional. Marginalização feminina dialoga diretamente com os despossuídos, relação direta, e a separação dos privilegiados. Não tem dúvida nenhuma que isso aqui está relacionado diretamente à ideia dos privilegiados lá em cima, até porque a palavra foi a mesma, né? E dos despossuídos, ou seja, despossuídos para a condição feminina e privilegiados para a condição dos primeiros. Ou seja, o parágrafo foi tão bem montado que até o final do parágrafo ele conseguiu fazer relação com a lógica que foi criada dentro dele. Ele não deixou o repertório isolado lá em cima. Ele explicou, justificou por que ele vê a condição de aproximação entre a realidade do trabalho de cuidado no Brasil e o que o Suassuna fala na sua perspectiva. Isso é citar alguém, e olha a importância da citação. Lembra que eu falo, citação é opinião. A opinião não é sua, é a opinião de outra pessoa. Mas depois, quando você estiver elaborando sua opinião, você vai ter que justificar por que a opinião daquela pessoa está ali. E na análise dessa pessoa que está escrevendo a redação, há uma relação direta entre a realidade que o Suassuna pintou lá e a condição da situação feminina aqui de marginalidade.
Viram como até aqui essa pessoa não criou lapsos, não criou ambiguidades e não gerou dúvida, ela foi direto ao ponto, continuando a perspectiva criada, intensificando as palavras que foram lançadas e seguindo o roteiro da introdução. Agora vem a conclusão. Olha só. Portanto, tornam-se claros os desafios enfrentados pela invisibilidade dos serviços de cuidado e a necessidade de combatê-los. Síntese. Dessa maneira, é imperativo que o governo federal atue na criação de subsídios destinados a mulheres que exercem o trabalho assistencialista em tempo integral. Ou seja, se é a condição de elas não terem remuneração justa, deve haver um subsídio governamental. Percebe como a intervenção dessa pessoa tem a ver com a impossibilidade gerada pelo contexto social? O contexto social poda essas pessoas, elimina possibilidades e aí, inevitavelmente, o governo deve atuar nessa perspectiva. E ele pensa na lógica do subsídio. Agora, olha só. Olha o como. Isso deve ocorrer por meio de alteração na lei de diretrizes orçamentárias. Olha como ele vai na raiz. Redirecionando verbas de forma igualitária para famílias vulneráveis em todo o país. O como bem desenhado, a fim de reduzir as disparidades sociais e, consequentemente, superar o legado histórico patriarcal que atingiu Carolina Maria de Jesus e outros expoentes da população feminina brasileira. Vocês estão vendo como ele pega a perspectiva histórica que está no segundo parágrafo de argumentação e associa ao repertório inicial dele, explicando por que a Carolina Maria de Jesus sofreu isso tudo no livro dela. Vocês entendem o grau de conexão que eu quero que vocês tenham? É esse grau aqui. Aí vocês podem dizer, se fosse isso há 2 meses, vocês diriam assim para mim, pô, Diego, isso é difícil. Hoje eu já não considero difícil, porque eu venho vendo, né, eu venho percebendo a evolução nos textos de vocês e as percepções desses cenários. Tanto é que vocês estão conseguindo executar, que é a parte mais difícil. Mas eu preciso primeiro entrar na execução para ir mostrando a vocês como é que esse direcionamento ocorre. Eu acho que essa redação aqui é um modelo ideal daquilo que a gente precisa em termos de conexão. Tem dúvida? Lê a perspectiva do texto e veja o que está sendo apresentado. Agora, Camila, você, com sua permissão, tá? Eu trouxe a redação de Camila para vocês verem uma coisa muito interessante. Olha só. Camila veio a 2 redações, se não me engano, veio tendo alguns problemas de informação. Mas ela antes vinha muito bem mesmo. E aí ela teve essa desconexão e voltou. Olha como ela aborda o texto dela e preste atenção na argumentação dela. Veja bem. A industrialização brasileira, além de tardia e acelerada, foi marcada pela concentração populacional na cidade industrializada. Sob essa ótica, motivada desde o período industrial e permanente pelas ações atuais, o aumento da densidade demográfica, que se refere ao número de habitantes, perpetua-se de forma heterogênea no Brasil. Perceba essa palavra heterogênea aqui, tá? Assim como a pessoa lá se concentrou em palavras específicas, Camila faz o mesmo link. Nesse viés, vale a discussão a respeito não só dos fatores que ainda motivam essa crescente concentração de indivíduos, como também da condição de vida nas áreas superpovoadas. Fecha a introdução, cria o vínculo, há uma perspectiva de analisar a heterogeneidade do desenvolvimento industrial e a perspectiva de demografia. Tá? Diante desse cenário, a modernização e os investimentos públicos concentrados em determinadas regiões brasileiras catalisam o aumento da densidade demográfica populacional, objetividade e perspectiva de ação governamental atrelada à condição de existência, tá? À condição de desenvolvimento e modernização. Isso ocorre porque a centralização comercial brasileira incentiva os indivíduos a continuarem procurando empregos e uma melhor qualidade de vida nos grandes centros industriais, o que leva ao aumento da densidade populacional nessas áreas. À vista disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui só pedi para ela tirar esse S aqui, registram a região Sudeste, maior polo industrial do Brasil, como o território que mais recebe migrantes e dinheiro público. Dessa forma, é notório que a busca por estabilidade e o monopólio comercial ainda resultam no histórico desequilíbrio na quantidade de habitantes. Ou seja,
Olha como ela foi fluente, olha como ela criou uma perspectiva de continuidade histórica, como ela veio colocando os índices perfeitos no meio da redação, com uma lógica de raciocínio realmente muito clara de se entender, sem rupturas e sem uma abordagem específica. Manda ver, Humberto. Exatamente. Exatamente. Agora, vejam bem, o tema não era acesso, a discussão sobre o acesso à moradia no Brasil. Não é só a condição de quem não tem, é a condição de quem tem acesso, mas tem acesso a algo meio que quebrado, sabe, desestruturado. Olha o que ela faz no segundo parágrafo. Ademais, a modernidade e a industrialização não são sinônimos de infraestrutura de qualidade. Nesse sentido, o elevado custo dos centros das cidades superpovoadas obriga a parcela dos habitantes a se aglomerarem em pontos periféricos, lugares esses banalizados pelo poder público, uma vez que não são oferecidas condições dignas, como moradia de qualidade. Olha aquele detalhamento, ó, tá? Que a gente viu na outra redação lá, o detalhamento, vírgula e detalhe, que todos vocês já entenderam o que tem que ser feito. A respeito disso, cabe o esclarecimento do historiador Mike Davis, que em seu livro Planeta Favela retrata as condições de vida precárias em áreas densamente povoadas. Desse modo, a elevada densidade populacional quebra a expectativa de estabilidade buscada por alguns cidadãos, postos à margem da sociedade, assim como no início da industrialização. E olha que legal quando ela aborda assim como no início da industrialização. É como se ela estivesse dizendo o seguinte: o tempo passou e o problema está igual ao que era antes. Ele pode até piorar, mas ele está dentro da mesma lógica do passado. Ou seja, nada foi feito nessas circunstâncias. Beleza? Aí eu queria que vocês se concentrassem na abordagem aqui. Aí, Elaine, ela disse que teve inspiração em você, hein? Logo, nota-se que a concentração industrial e o bem-estar social estão ligados à discussão, olha o tema, a discussão a respeito da demografia popular. Tá? Só demografia já resolveria. Ponto. Bom, aí entra a conclusão que é particular, é perspectiva dela. Por isso, cabe ao governo federal, entidade detentora do Ministério da Tecnologia e da Infraestrutura, investir na descentralização das indústrias brasileiras. Isso será feito por meio do projeto Indústria Mais. Aqui é uma forma que ela encontrou de fazer, ela dá nome aos projetos que ela pensa, tá? A partir da construção de polos industriais espalhados pelo Brasil, a fim de que a concentração comercial não afete a quantidade de habitantes concentrada em uma determinada área. Ó, percebam, se você vai ver essa redação aqui, eu não dei 1000 a ela. Eu expliquei por quê, né, Camila? A gente tem que mudar alguns princípios assim mínimos, principalmente de gramática. Ou seja, mas é uma redação com muita capacidade de estar nas maiores notas. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu li uma redação da Elaine, eu li uma redação do Humberto, eu li redação acho que de Sara. Se eu pegasse de Jonatas e de Kaline, eu teria o mesmo princípio. Ou seja, vocês estão aprendendo a trabalhar a microestrutura. O que é a microestrutura? Quando, por exemplo, você fala uma frase e você sente a necessidade de jogar uma informação crucial. Vou dar um exemplo aqui. Ó. À vista disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registram a região Sudeste como o território que mais recebe imigrantes e dinheiro público. Vocês estão vendo que eu pulei maior polo industrial do Brasil? Por que eu pulei? Porque faz diferença eu não ter essa informação e eu tê-la nesse sentido, porque ela demonstra um grau informativo suficiente para esclarecer a lógica que ela está criando. E aí vem a questão, a diferença entre essa redação dela e aquela redação nota 1000 que a gente leu não é o plano de texto, não é o domínio das ideias, não é a progressão textual, não é absolutamente nada no quesito da competência 2, 3, 4 e 5. É só competência 1. Detalhezinho de vírgula, que eu não mostrei ali em cima, mas vírgula, um posicionamento, a escolha de uma palavra ou outra, tá? Só isso. Ou seja, é algo mínimo para aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, que é interpretado como sendo redação nota 1000. Agora entenda, a redação nota 1000 tem um trabalho na macroestrutura, que é a relação das partes, o plano de texto, mas ela tem um trabalho específico dentro dos períodos. Que trabalho específico é esse? Quando ela chega aqui, ó, e fala, uma vez que não são oferecidas condições dignas, como moradia de qualidade. Tá? Quando ela chega aqui embaixo também, ó,
Desse modo, a elevada densidade populacional quebra a expectativa de estabilidade buscada por alguns cidadãos postos à margem da sociedade. Poderia ter parado aqui? Sim, assim como no início da industrialização. Esses elementos, posicionados depois da vírgula, entre vírgula, na perspectiva de arremate de frase, começam a ser responsáveis pela amarração das ideias. E vocês entenderam isso. Quando vocês entendem que essas amarrações são necessárias para fazer o link entre a ideia que está sendo trabalhada na atualidade e a ideia que foi posta lá atrás, vocês estão mostrando para quem vai corrigir que o seu texto não é um aglomerado de informações sequenciais que de fato não se relacionam. É isso que eu venho falando desde o início. Vocês evoluíram muito nesse sentido. As redações estão num grau de percepção muito grande. Vocês já sabem. Não, Diego, eu falei sobre isso e eu estou testando vocês nas correções. Eu estou perguntando assim, por que você falou sobre isso? Aí vocês estão explicando, às vezes eu nem preciso perguntar. Vocês, professor, você percebeu que eu coloquei isso aqui fazendo referência àquela ideia ali atrás? Humberto faz muito isso comigo. Elaine, quando eu pergunto alguma coisa, ela sabe explicar. A Kaline já me mostrou que tem capacidade de reproduzir a redação. Ela me falou isso, inclusive, na correção. Jonatas, em sequência, eu corrigi várias redações dele em sequência e ele manteve o padrão. Tá? Então, Camila aprova isso aqui, Sara aprova em outras correções, Francisco também, ou seja, é um grupo que está entendendo a perspectiva de redação e está conseguindo trabalhar em cima disso. Agora, grave a diferença dessa aula para outras aulas de análise de texto. O que é que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Vou voltar lá para aquela redação nota 1000, tá? Preste atenção. Essa pessoa começou a destacar as palavras-chave desde o início. Nenhuma palavra ou nenhum termo, nenhuma expressão foi colocada nessa redação de maneira aleatória. Todas cumpriam a finalidade de se vincular a períodos anteriores, seja em termos explicativos, seja em termos entre vírgulas, para fazer o link. É o que eu acabei de mostrar na redação da Camila ali. Entende? E é o que eu acabei de mostrar na redação de outras pessoas que eu já corrigi aqui desse grupo que a gente está trabalhando. Então, o que é que eu estou cobrando? Toda vez que você estiver fazendo um argumento, que você tiver a possibilidade de fazer um vínculo com uma ideia, porque é óbvio, esse vínculo é muito óbvio, e você não fizer por meio de enxerto com vírgula e trabalho no final da frase, por meio do trabalho entre vírgulas no meio da frase para fazer a remissão, para fazer a reatualização daquele termo, você não está caminhando para a nota 1000. Você está caminhando para ficar da maneira como todo aluno fica na redação do Enem quando ele escreve um bom texto. 900, 920, 960 no máximo. Tá? Se você for ver as redações 900, 920, 940, 960, são redações muito boas, mas que em algum momento perderam a relação ou perderam a oportunidade de vincular ideias. Acima de 960, só está quem consegue ter o controle dessa vinculação até o final. Isso fica claro para vocês? Beleza, Elaine? Tranquilo. Camila, tranquilo também. Aí, Jonatas também e Kaline também. Então, olha só. Nessa correção de agora, quando eu for fazer a correção de vocês lá no sábado, eu vou analisar a microestrutura, ou seja, vou dizer assim, Humberto, Elaine, Camila, Jonatas, Kaline, você colocou essa ideia aqui, mas está vendo que nesse ponto da redação, você poderia reatualizar essa ideia que você deixou aqui em cima, ó. Aí eu vou querer saber como vocês fazem isso. Se vocês não visualizarem possibilidade de fazer, eu faço com vocês. Porém, para que vocês pensem assim, caramba, eu já sei. Em determinados momentos da minha redação, eu perco o vínculo, eu não estou conseguindo mais reatualizar o termo. Por que, que eu não estou fazendo isso? Porque essa ideia me desviou do foco. Ou essa frase não teve nada a ver com o que eu estava trabalhando e ela me desviou da linha de raciocínio. Vai, Alberto, manda ver, manda ver. Tá. Quando ela fala aqui, ó. Manda ver, manda ver. Isso. Perfeito.
Exatamente. Ó, bem observado por você. Você está perguntando com relação ao seguinte: ela não deixa para sustentar a ideia central dela do permanecer só no final dos parágrafos. Ela vem fazendo isso no decorrer do parágrafo. É por isso que eu digo a vocês que ela tinha a exata noção do caminho que ela estava trilhando. Entende? Porque ela não abandonou em momento algum a principal ideia dela, que é a permanência, a continuidade dessa invisibilidade que foi percebida lá na Carolina, na história dela, e é percebida na sociedade atual. Tá aqui, ó, essa relação está no meio da introdução dela. Quando vocês realmente perceberem isso, quando estiverem fazendo a redação, entender, caramba, eu estou aqui, eu estou ilhado nesse ponto, essa minha ideia aqui não está se relacionando com nada, tá errado. Pode voltar e fazer, porque tem alguma coisa que te desconectou. A escolha de uma ideia, a elaboração de um princípio, um parágrafo mal retomado. E isso quebra a perspectiva de continuidade. Detalhe, a maioria das notas que perdem realmente assim pontos mínimos, 40 pontos, 20 pontos, ou fica no meio termo, é de alunos que em algum momento esqueceram de fazer a vinculação de ideias. É como se você estivesse fazendo duas redações. Uma até o segundo parágrafo, por exemplo, e outra do terceiro em diante. A redação é como se fossem dois textos. Aí, por mais que o cara tenha uma boa gramática, uma boa conexão, que ele treine isso, ele tenha uma boa perspectiva de plano, mas ele desconectou, ele quebrou a relação, ele não pode ficar acima de 920, entende? Quem fica acima de 920? Quem tem boas conexões. Quem fica acima de 960? Quem usa o tempo todo na redação espaços que podem ser, sabe, pontos de vinculação entre o momento que você está trabalhando e as ideias que ficaram para trás. É um ajuste fino, pessoal, na redação. Mas eu só posso falar sobre isso, como eu estou falando hoje, quando eu percebo que todo mundo já entendeu o princípio de continuidade e progressão. E é notório, eu estou falando aqui para vocês com toda certeza, que todos vocês já perceberam isso. Porque eu vejo nas redações. Ah, Diego, tem hora que eu não consigo fazer, mas é natural. Nem todos os temas vai possibilitar a você o mesmo desenvolvimento, mas o princípio você já entendeu. Fica mais fácil de você trabalhar assim depois que você entende o princípio. Beleza? Então, nós vamos fazer isso nessa correção dessa semana. Eu vou me concentrar na microestrutura de vocês e em determinado momento, se eu sentir que faltou vinculação e haveria a possibilidade de fazer a vinculação ali, eu vou dizer, por que, é que você não fez a vinculação e pensa aí no momento para uma ideia para fazer essa vinculação. Então, não estranhe essa maneira de corrigir, é necessário para que a gente junte as informações e tenha um texto mais forte, tá? Obrigado pela atenção de vocês, pela paciência para essa aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só mandar mensagem lá no WhatsApp, beleza? Para essa aula que são, pessoal, vai ter 50 e poucos minutos.